Elivaldo Barbosa, boa tarde para você mais uma vez. Muito boa tarde, Joelson, e boa tarde para você que nos acompanha. Elivaldo Barbosa, nós vamos trazer daqui a pouco as informações sobre o governador Wellington Dias mandando um recado para a base aliada, defendendo uma candidatura só entre os partidos da base para a Prefeitura de Teresina, Elivaldo. E nesse primeiro momento, a primeira repercussão, eu diria que ela não foi bem assimilada pela base aliada no partido que está mais vinculado ao governador Wellington Dias, que é exatamente o PT. Os correligionários do governo. Correligionários. Daqui a pouquinho o Elivaldo Barbosa vai trazer essa informação. Mas antes vamos falar um pouco a respeito dos prejuízos ambientais que trouxeram prejuízos econômicos também para os pescadores no litoral do Brasil e, claro, no litoral do Piauí. Vou a Brasília. Délio Rocha traz para nós as informações a respeito deste assunto aqui no Jornal do Piauí. Boa tarde, Délio. Joelson Jordani, boa tarde para você, para o Elivaldo Barbosa e boa tarde a todos que nos acompanham pelo Jornal do Piauí. O governo federal, Joelson, decidiu pagar aí um auxílio emergencial para pescadores, que tiveram suas atividades interrompidas por conta dos vazamentos de óleo no litoral brasileiro. E esse auxílio emergencial começa a ser pago hoje nas agências da Caixa Econômica Federal. O governo aí deve beneficiar, esse auxílio emergencial deve ser fornecido, pago a 60 mil pescadores. Todos esses pescadores distribuídos entre os estados da região Nordeste e também entre os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. No caso do Piauí, Joelson, são 78, pelo menos, pescadores que vão receber esse auxílio emergencial. O valor é de R$ 1.996, dividido em duas parcelas. E como eu disse, a primeira já vai ser paga agora, começa a ser paga hoje nas agências da Caixa Econômica Federal. E é importante dizer, Joelson, que não é todo pescador que vai ter direito, somente aqueles pescadores de regiões atingidas pelos vazamentos de óleo e que tenham o chamado RGP, que é o Registro Geral de Atividade Pesqueira. E esse pagamento, Joelson, esse auxílio emergencial não interfere no seguro defeso. Portanto, quem ia receber o seguro defeso vai continuar recebendo normalmente, sendo que os pescadores atingidos pelos vazamentos também vão receber esse auxílio emergencial. Joelson. Tá certo, então, Délio Rocha com as informações de Brasília. Aliás, Délio, já que nós estamos falando dos prejuízos ambientais provocados em áreas de turismo, vamos falar um pouco mais de turismo, Délio Rocha? O governo federal tem dado atenção para esse assunto? Esta é uma pauta do governo federal, Délio? Joelson, é sim. Na semana passada, até o ministro Marcelo Álvaro Antônio, o ministro da pasta, se reuniu com a Frente Parlamentar do Turismo para discutir as políticas do governo federal para essa área. Eu tive até a oportunidade de conversar com o ministro Marcelo Álvaro Antônio, que está à frente dessa pasta desde o início do governo Jair Bolsonaro. Ele fez aí uma avaliação deste período que está no comando do turismo, falou das ações do governo para estimular o turismo em nosso país e também sobre investimentos para a região Nordeste, inclusive para diminuir, reduzir os impactos negativos na economia por conta dos vazamentos de óleo em nossa região. Vamos acompanhar na reportagem. Diante de deputados da Frente Parlamentar do Turismo, o ministro Marcelo Álvaro Antônio fez um balanço da atuação da pasta no primeiro ano do governo Bolsonaro. O setor do turismo, ele desenvolveu quebrando vários paradigmas, alcançando demandas históricas e, sem dúvida nenhuma, isso tudo fruto de um conjunto de esforços do trade turístico, com a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Ministério do Turismo, a Embratur. Estamos mais unidos do que nunca em prol de um setor que, ao lado do agronegócio, na minha opinião, é um dos principais indutores da economia brasileira. E o ministro pontuou as ações do governo para diminuir os impactos ambientais gerados pelos vazamentos de óleo no litoral do Nordeste e para reduzir os impactos negativos na economia da região, especialmente no setor de turismo.
O Ministério disponibilizou linhas de crédito de até 200 milhões de reais, né, para todos aqueles que se sentem impactados, pequenos e médios empreendedores da região do Nordeste, acesso ao crédito, inclusive para capital de giro. É o Ministério trabalhando também na imagem do Nordeste, né? Então, com campanhas, vídeos, mostrando que o Nordeste foi impactado pelo óleo, mas que as praias impactadas, a grande maioria delas, já estão limpas e aptas ao turismo. Marcelo Álvaro Antônio também comentou sobre o alto preço das passagens aéreas. O que vai produzir a redução do preço das passagens aéreas é a concorrência, né? A abertura do capital estrangeiro, ela foi fundamental nesse processo. O que a gente precisa agora é consolidar novas empresas aéreas do Brasil e também estimular que as atuais possam ter uma maior oferta de assentos para os usuários. E é isso que vai trazer a redução do preço das passagens e aumentar, obviamente, a capilaridade, o número de rotas e destinos no Brasil. Um dos principais objetivos do Ministério do Turismo é aumentar o número de visitantes estrangeiros no Brasil, que hoje representa cerca de 6 milhões e 500 mil pessoas, o que é considerado muito pouco, levando em conta a importância e a dimensão do Brasil. Mas o ministro Marcelo Álvaro Antônio disse que uma maior presença de turistas estrangeiros já será notada em 2020. A MP 907 traz 120 milhões de dólares para o investimento na promoção do Brasil no exterior. Aí eu acredito sim que no ano de 2020 nós vamos ter aí um aumento considerável do número de turistas estrangeiros no Brasil. Joelso, a gente tem um longo caminho a percorrer aí para atrair turistas estrangeiros. Como eu disse na reportagem, Joelso, atualmente o Brasil recebe em média 6 milhões e 500 mil pessoas. A título de comparação, apenas a Catedral de Notre-Dame em Paris, antes do incêndio, recebia por ano cerca de 13 milhões de pessoas, portanto, o dobro do que o Brasil recebe de turistas estrangeiros. E isso é realmente pouco, né? Se a gente levar em conta o tamanho do nosso país, os atrativos naturais, a nossa população. Então, o Ministério aí tem muito trabalho, tem muito o que fazer para atrair mais turistas para o Brasil. E isso é muito importante para a nossa economia, Joelson. Muito importante sim, Délio. Obrigado, Délio, pela reportagem, pela cobertura direto de Brasília, correspondente da Cidade Verde na capital federal, Délio Rocha.